Olha, Mbappé, você pode se orgulhar, porque parece que você cometeu uma das maiores zicadas dos últimos anos. Meus amigos, o que é que está acontecendo com as seleções, as principais seleções da Europa? Desde que Kylian Mbappé soltou aquela fatídica frase, aquela opinião, que a gente vai inclusive falar um pouquinho mais sobre ela, se está certo ou errado, na minha opinião, de que o futebol sul-americano não era tão evoluído quanto o europeu, foi só pancada. E aí você pensa, mas as seleções europeias estão perdendo para as seleções europeias. Mas o fato é que a gente não esperava de que as principais seleções da Europa e que algumas delas candidatas ao título da Copa do Mundo fossem estar tropeçando com missão na Nations League. Coincidentemente, e nada legal para o Mbappé, foi justamente poucos dias após ele ter dado aquela entrevista e testado isso. Inclusive, nem todos os confrontos são entre europeus contra europeus. A gente teve o 3-0 da Argentina para cima da Itália no meio do caminho. Mas vamos lá. O Mbappé deu essa polêmica entrevista que deu muito o que falar aqui no Brasil, porque a gente, obviamente, muitos de nós sentiram o golpe e discordam. Cara, o fato é, ele não quis em momento nenhum, como inclusive a gente já disse aqui no canal, eu fiz um vídeo falando disso, ele não quis, na minha visão, desmerecer o futebol sul-americano como um todo, dizer que nós não temos qualidade. O ponto que o Mbappé falou e que teve um recorte muito específico utilizado nas manchetes é que o futebol europeu, as seleções europeias chegam mais preparadas na Copa do Mundo por serem mais acostumadas a jogar nesse alto nível, por terem competições como a Nations League. E no caso, o futebol sul-americano não está evoluído nesse ponto a ter uma competição como a Nations que possibilita que as seleções europeias estejam sempre competindo em alto nível e cheguem mais preparadas para a Copa do Mundo. E até ele tá certo, cara. Ele não mentiu. Nós não temos uma competição como a Nations e que faça a gente estar sempre competindo contra as seleções de alto nível. As eliminatórias sul-americanas a gente reclama o tempo inteiro quando elas estão acontecendo, e quando alguém fala que elas não são o suficiente, alguém de fora, a gente sente o golpe. Mas não são. A gente não tem o mesmo nível de enfrentamento que os europeus têm. Porém, se o Mbappé parte do viés, ele acredita no viés de que aqui não se joga um futebol de alto nível como se joga na Europa, a nível de seleção, ele está completamente enganado. A gente viu isso, por exemplo, no Argentina e Itália. Por mais que a Itália não esteja na Copa do Mundo, o vareio de bola que foi. É uma seleção que é atual campeão da Eurocopa. E a Argentina trucidou a Itália em campo. Venceu no tático, venceu no técnico, venceu em todos os quesitos. Tanto que um placar de 3-0 foi mais do que justo. E a gente tem a seleção brasileira como uma das grandes favoritas da Copa do Mundo. Justamente porque é uma seleção sólida, é uma seleção que entrega um bom futebol, é muito competitiva e bate de frente hoje com qualquer uma das grandes europeias. Para finalizar, a gente tem o fato de que a Nations League veio em ótimo momento para a gente rebater essa ideia do futebol europeu jogar em um melhor nível. Porque nenhuma das principais concorrentes ao título da Copa, como a própria França, a Inglaterra, se a gente for falar um pouco ali de um segundo escalão de favoritas, Bélgica, Portugal, Holanda, Espanha, nenhuma delas hoje joga um futebol de altíssimo nível, nenhuma delas encanta, nenhum time pronto. A que mais se aproximava disso antes da Nations era a França, a atual campeã do mundo e a atual campeã da Nations. Era o time que, além de ter o melhor elenco, era o que mais apresentava o futebol, que por mais que fosse resultadista às vezes, era extremamente competitivo. E muitos diziam de que estaria ao lado do Brasil como a favorita da Copa. Inclusive eu, como eu já falei aqui no canal algumas vezes, que os três favoritos eram França, Brasil e Inglaterra. Porém, não era um nível distante dos outros e muito pelo contrário, distante entre eles. França e Brasil, elas vêm se batendo há alguns anos como as seleções que estão mais à frente, tanto em quesito de elenco quanto em futebol apresentado. E hoje o Brasil a gente pode considerar à frente, com a Argentina também encostando nesse top 3, com até a Espanha que paquerou esse top 3 por algum tempo ali. A gente tem um crescimento da Holanda, mas no geral ninguém está muito à frente de ninguém. E a Nations só evidenciou isso ainda mais. Como por exemplo, a França, justamente do Mbappé, nesse início de Nations, ela simplesmente consegue a proeza de, em 4 jogos, nenhuma vitória, 2 derrotas em casa, 2 empates, a eliminação diante da chance de
jogar as finais da Nations. A França já está eliminada, não tem mais chance de jogar as finais, né? Que os 4 primeiros dos 4 grupos da Liga A se classificam para as finais, aquele processo todo. E ainda de quebra pode ser rebaixada nas últimas 2 rodadas. Sim, a França ainda tem chance, e uma chance razoável, de cair para a Liga B do futebol europeu, a Liga das Nações. Aí seria um baque gigantesco para o tal do Mbappé. Mas ainda é uma possibilidade, não podemos dizer isso. Mas já mostra o quanto a França teve uma produção bem abaixo. É um time que está mostrando sérias dificuldades. Está fazendo alguns testes, é verdade. A gente tem o Deschamps testando muita gente, o que é meio perigoso para estar tão perto da Copa, mas que mostra que ele mas que mostra também um despreparo, porque a gente teve o Tite testando bastante e sempre mantendo um nível de aproveitamento bom, ou próximo do excelente nas eliminatórias, e crescendo nesse final de caminhada para a Copa do Mundo. No final de ciclo, a gente teve o Brasil ainda mais crescendo com os novos testes, com as chegadas de novos jogadores à seleção. Já a França caindo. Ou seja, senhor Kylian Mbappé, parece que a situação não está muito legal. Pior do que só a França, todo mundo foi tropeçando. A gente teve Inglaterra e Alemanha tropeçando na Hungria, a gente teve a Holanda tropeçando, a gente teve a Bélgica tomando goleada, a gente teve a Itália tropeçando, a Inglaterra tropeçando. Então tá um show de horrores na Liga das Nações, o que mostra também, é inegável, de que seleções de menor expressão na Europa têm sim um futebol consistente e competitivo. É difícil você encontrar seleções como Dinamarca, como Sérvia, e não tem a dificuldade de vencê-las. A gente pode dizer, cara, ainda há muito o preceito de dizer, não, é um absurdo, é um vexame perder para esse time ou empatar com esse time. Aqui no Brasil, essa cobrança é inegavelmente disparada. Se a gente perde para a Hungria hoje, é porrada na seleção, e muita porrada, porque a gente tem essa cultura um pouco mais atrasada. Mas são times, sim, competitivos, mas que de maneira nenhuma invalida de que a França tem muito mais elenco, a França devia apresentar um melhor futebol, assim como a Inglaterra, assim como a Alemanha, assim como as seleções maiores têm mais qualidade técnica e tem sim que desempenhar um melhor futebol. Porém, não podemos invalidar que são seleções interessantes e difíceis de se jogar contra. É dizer, vai bater campeão do mundo? Não vai bater campeão do mundo, não é isso que eu tô falando. Mas são seleções que não é fácil de jogar contra. Se a gente pega o recorte da seleção brasileira enfrentando essas seleções, mais próximo disso talvez tenha sido 2018, a gente teve a seleção empatando com a Sérvia, a gente teve uma dificuldade de jogar contra a Suíça. Então, são times difíceis, em crescimento. Tá muito nivelado, e a chance de uma seleção sul-americana ser campeã, muito partindo do pressuposto entre Brasil e Argentina, é alta, principalmente a seleção brasileira. A gente tem uma excelente chance pro Hexa, com a seleção jogando em um nível muito consistente, muito convincente e competitivo, e aproveitando essa mostra de que as seleções europeias estão realmente abaixo. E a gente tem uma baita oportunidade de, quem sabe, trazer o Hexa depois de tanto tempo. No geral é isso, vou ficando por aqui. Me digam o que é que vocês acham, se o Mbappé realmente quis dizer tudo isso que a gente está considerando, ou a maioria está considerando. Se vocês acham que é verdade ou ele está completamente errado, deixem nos comentários. Valeu, tamo junto. Curtam, comentem, compartilhem, que me ajuda demais. Tchau!